Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Muito se diz sobre Robert James Fischer, Bobby Fischer. Muita gente acredita que ele seja o melhor jogador da história do xadrez. Se ele não é o melhor da história, certamente ele está entre eles. Bobby Fischer, Mikhail Tal, Garry Kasparov, Magnus Carlsen, Anatoly Karpov, entre outros, né? Que não podem faltar aí. Paul Morphy, muita gente fala, e são nomes que sempre aparecem nessa lista, né? Agora, Bobby Fischer aqui eu trouxe pra gente 5 dos melhores, dos lances mais brilhantes, os top 5 lances mais brilhantes da carreira de Bobby Fischer. Vamos dar uma olhada nisso daqui que é uma loucura, meus amigos. Já começa com essa posição famosíssima aqui. Bobby Fischer jogando contra o Paul Benko. Paul Benko era um grande jogador da época, campeonato norte-americano, 1963-1964. E aqui a gente tem essa situação, 2 peças menores para cada um, todo mundo tem 2 torres, todo mundo tem uma dama. No entanto, Bobby Fischer aqui está... E os peões, e a gente? Calma, e 6 peões aqui para cada um, pronto. E agora a gente tem um ataque interessante aqui do Bobby Fischer, né? Note que a gente é tentado a fazer o lance E5 aqui. Ah, Rafael, achei o lance brilhante dele, é E5. Calma, cocada. E5 aqui não funciona, parece muito forte, porque existe F5 aqui parando esse ataque, né? Ah, mas aí eu ganho um cavalo. Ou você pendura a dama aqui, cuidado. Então eu tomo a dama primeiro, mas aí ele salva o cavalo e sobrou um cavalo atacado para você e um peão atacado também. Talvez dê para continuar jogando com o cavalo A4. No entanto, meus amigos, o lance, portanto, o lance não é E5, o lance jogado aqui pelo Bobby Fischer. E sim, quem conhece essa partida, já fiz vídeo no canal, nunca esquece, né? Torre F6, isso daqui é lance brilhante aqui de Bobby Fischer, um lance que entrou para a história. E a ideia desse lance é fixar o peão de F, é exatamente não poder jogar F5, é travar, é botar um cone aqui na casa de F6, né? Um lance genial. E aqui você não pode capturar essa torre por conta de E5, agora sim, né? Ameaçando aqui mate. A única coisa que você pode fazer é começar a postergar aqui, né? Só dá pra ir postergando, porque o checkmate chega e ele é inevitável. Por isso, depois de torre F6, o Paul Benko jogou com rei G8 e o Bobby Fischer acabou ficando melhor depois de E5, atacando aqui em H7. H6 fez a proteção e o Bobby Fischer simplesmente traz aqui o cavalo para casa de E2. E nessa posição, Paul Benko abandona aqui a partida e abandonou porque não dá mais. Tá vindo torre por H6, tá vindo torre H8, tá vindo dama em H7 e checkmate. E não tem o que fazer. Na verdade, até tem, por exemplo, C5 seria uma possível continuação. Vamos colocar em azul para não manchar a partida verdadeira aqui, né? C5, por exemplo, torre toma e F5. Vai, essa seria a melhor defesa aqui das negras. No entanto, aqui você simplesmente pode trocar as damas, né? Jogar com o bispo C4 aqui e as brancas já têm uma posição muito vantajosa, uma posição vencedora, né? Vão ficar com uma qualidade a mais, mas as peças também muito bem colocadas, né? Por exemplo, aqui bispo toma, rei toma, torre na coluna F, com pressão infinita no peão de F, e por aí vai. Com uma posição aqui muito forte aqui para as brancas, uma qualidade a mais, alguns peões a mais, rei exposto, uma posição vencedora, né? Bela partida do Bobby Fischer, que lance, torre F6 aqui, então é o nosso primeiro lance aqui da nossa lista dos top 5 melhores lances do Bobby Fischer. Vamos para mais um aqui, que é esta posição contra Boris Spassky, partida que aconteceu no Mundial de 1972, Mundial esse que foi vencido pelo Bobby Fischer. E aqui a gente tem uma posição típica da época, da Benoni moderna, jogada aqui pelo Bobby Fischer. Tá? Tem gente que quer ver a abertura aqui, né? Vamos mostrar só a abertura rapidamente aqui, até o lance 11, ó. Aqui, essa é a Benoni, ó. Joga aqui com C5, né? E quando avança o peão, troca, joga com D6 e vai jogar no fianqueto. Benoni, então jogada por Mikhail Tal também. Olha aí, o Fischer jogando contra o Spassky no Mundial, a Benoni, hein? Quem diria? Que legal. E aqui ele choca o mundo, o Bobby Fischer, no próximo lance aqui, depois de dama C2 jogada pelo Boris Spassky. Aqui o cavalo B6 é uma possibilidade. A turma jogava muito com A6 para tentar um B5, né? A6, A4. Era a forma de se jogar até então. E o Bobby Fischer vai para um lance que chocou o mundo. Não é um lance que vence, não é o brilhantismo desse lance. Não tá na força do lance em si, mas na quebra de paradigma que ele traz. E foi o lance cavalo H5, que o mundo inteiro, não tinha computador na época, o mundo inteiro
considerou como um erro grosseiro, um erro terrível. E os computadores dão hoje em dia como o melhor lance da posição, um erro estratégico horroroso que vai dobrar os peões aqui no canto. No entanto, o Bobby Fischer acabou demonstrando que a falta do par de bispos, que o ataque que vai existir na ala do rei compensou com certeza aí esse problema, né? As peças do Bobby Fischer ganharam muita atividade, ele conseguiu aqui consertar o peão dele, seguiu com bons ataques, e a diferença desse final de par de bispos contra bispo e cavalo, Bobby Fischer jogou com muita maestria e acabou demonstrando que sim, ele não estava de forma alguma estrategicamente perdido, muito pelo contrário, né? Que aqui ele teve a vantagem do par de bispos contra bispo e cavalo, e no momento certo ele abdica do par de bispos para conseguir o peão passado, né? Apesar de serem bispos de cores opostas, ainda tem bastante agressividade, e o Bobby Fischer demonstrou como atacar, né? Como jogar com bispos de cores opostas quando se tem peças pesadas como a dama. O ataque nas casas claras foi decisivo, vitória de Bobby Fischer para cima de Boris Spassky, chocando completamente o mundo com o lance cavalo H5. Tá aí, Davi Leandro sabe das coisas. Um abraço aí, Davi Leandro. Na música dele ele fala cavalo H5 no tabuleiro de xadrez, né? Assim é a música do Davi Leandro. Tá aí, ó. Pra mim, acho que a maior referência aqui é esse lance brilhante da carreira de Bobby Fischer, né? Acho que o Davi Leandro deve ter feito menção a isso. Mais uma partida histórica, mais um lance brilhante na carreira do Bobby Fischer. Como é que era essa aqui? É sacrificando a dama para capturar o rei. Tem um nome assim, sacrificando a dama por um rei, né? Te dou a dama, você me dá o rei. Aqui uma combinação letal de Bobby Fischer contra René Letelier Martner. Essa partida aconteceu em 1960 e uma combinação furiosa aqui do Bobby Fischer, mais um lance brilhante aqui que começa com esse lance torre por E3. Se a gente fizer uma pequena conta, todo mundo aqui tem 3 peças menores, 2 torres, uma dama aqui para cada um. Em questão material, 5 peões aí para cada um. Há um balanço material. No entanto, a gente vê a Barilda dando quase uma dama de vantagem aqui para o Bobby Fischer, né? 8 pontos, a dama vale 9, quase uma dama de vantagem para o Fischer aqui. Por que será que o computador está vendo isso? E o Bobby Fischer está vendo também. E ele segue com esse lance maravilhoso aqui. Torre por E3. Vamos botar o simbolinho de brilhante aqui, que isso daqui foi realmente espetacular. Vamos ver aqui a continuação. O que o Fischer estava enxergando aqui? Torre por E3, segunda partida, torre por E... A gente fala, agora dá um duplo de cavalo aqui, ganha uma... Não, o bispo não tá deixando dar esse duplo de cavalo. Seguiu com torre por E3. E aqui, então, o Bobby Fischer tem uma peça a mais. O Letelier Martner tem que capturar aqui essa torre. E o Bobby Fischer segue com simplesmente esse lance assustador aqui. Dama por F4, meus amigos. Olha que combinação maravilhosa aqui do Bobby Fischer. E nessa posição, o Martner abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais. Uma possível continuação seria rei por dama. E aqui simplesmente bispo H6. Checkmate, cara. Olha a cooperação total entre peões, peças, né? Uma coisa maravilhosa aqui. Todas as peças aqui cooperando para conseguir esse checkmate aqui no meio do tabuleiro, sem dama, sem nada, né? E se não capturar a dama aqui também, não faz nenhum sentido, né? Você jogaria, por exemplo, um rei F2 e aqui tá vindo um cavalo G4 com cheque, o bispo tá cravado, tá caindo aqui o bispo, né? Vamos jogar um rei G2 aqui para tentar segurar a rapadura. Tá vindo o cavalo em E3 com cheque, aí você traz o cavalo aqui para casa de E5 com pressão infinita aqui em F3 e não tem defesa, né? Vou jogar dama H1 para defender, boa tentativa. Cavalo aqui em G4, o ataque nunca acaba, né? Cavalo por F3, de fato a peça cai. Rafa, joga aqui, ó, tô segurando a rapadura, hein? Vou pra variante que segura a rapadura, tá bom. Aqui cheque, puxa vida aqui, mas não é nem a dama caindo, aqui tem mate, ó. Dama D3 com cheque, aqui o cara tenta capturar pra trás, você lembra dele? Não, o peão não pode capturar pra trás. Ah, é verdade, só sobrou rei C1 e aqui bispo H6, cheque mate, né? Bela sequência aqui do Bobby Fischer, mais uma vez aqui esse quadro maravilhoso, torre por E3, com ideias de sacrifício de dama em F4, bela criatividade aqui, lance brilhante de Robert James Fischer, de Bobby Fischer. Aqui a gente tem mais um lance espetacular aqui, nessa partida aqui, pra mim,
Esse é o lance mais genial, assim, talvez o mais genial do Bobby Fischer. É um lance sutil, mas ele é tão sutil que à primeira vista a gente não entende o lance do Bobby Fischer. Bom, rapidamente aqui, todo mundo tem duas peças menores, par de bispos contra bispo e cavalo, todo mundo tem duas torres aqui, duas torres lá, todo mundo tem uma dama, questão material tá igual, peões aqui, 2, 4, 6, 7 contra 2, 4, 6, na verdade o Miyagmarsuren, o Yamsuren Miyagmarsuren, ó, quem conseguir falar isso aí ganha uma pizza de salsicha, hein? Ele aqui tem um peão a mais até do que o Bobby Fischer. E tem uma pressão muito complicada aqui na ala da dama. Bobby Fischer nessa posição, com tudo isso acontecendo, o peão quase promovendo, a gente querendo dar mate aqui, as pretas vão defender. O Bobby Fischer vai para um lance aqui espetacular, difícil de entender à primeira vista, que é um lance genial, bispo G2. Rafa, não entendi. Não entendi por que esse lance é tão genial. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu, fique tranquilo, fique sossegado, você vai descobrir agora por que esse lance é tão genial. O Miyagmarsuren segue simplesmente capturando aqui o peão, fala, opa, vambora. Bobby Fischer segue com o lance dama em H6, aqui simplesmente dama em F8, parou qualquer possibilidade do mate, e aqui cavalo B3 está chegando, promoção de peão está chegando, o que fazer nessa posição? Bobby Fischer vai para esse lance genial. Dama por H7, meus amigos. E nessa posição, Lamsuren Miyagmarsuren abandona aqui a partida. Bispo G2. O que ele tem a ver com essa história, Rafa? Bobby Fischer, quando jogou isso, já estava vendo o sacrifício da dama. Porque agora rei por H7 seria a continuação, peão toma com cheque, é cheque duplo, tem que mexer o rei não pode vir para G8 porque torre H8 entrega mate na hora. Por isso o rei por G6, mas aqui bispo em E4, dando cheque mate. Quer dizer, o bispo G2, quem desconfiaria que por trás do lance bispo G2 tinha um sacrifício de dama envolvido? Genial, Bobby Fischer! E aqui para finalizar, que essa aqui realmente é algo histórico, né? Ficou conhecido como a partida do século. Donald Byrne contra Robert James Fischer, Nova York, 1956. Bobby Fischer novinho, né? 14 anos acho que ele tinha aqui, se eu não me engano. Se não for isso, acho que menos até. Ele era muito novo aqui, né? E ele joga contra o Donald Byrne, era um jogador temido da época, um jogador experiente, que foi se aventurando aqui contra o Fischer, achando que seria fácil. E aqui o Bobby Fischer vai para um dos lances mais espetaculares da história do xadrez. Se a gente fizer uma leitura rápida, a gente já vê que tem uma confusão acontecendo. O rei aqui no centro tentando escapar. São 3 peças menores para cada jogador. São 2 torres para cada jogador. Uma dama para cada jogador. Donald Byrne aqui tem 5 peões. Bobby Fischer tem um peão a mais. No entanto, uma dama atacada, um cavalo atacado. Pode abandonar, garotinho. No entanto, o Bobby Fischer vai para um dos lances mais geniais da história do xadrez. E faz esse lance bizarro, bispo em E6. Quem conhece essa aqui lembrava, hein? Bispo em E6, lance brilhante de Bobby Fischer, sacrificando a dama. E aqui não tem muito o que fazer. O jogador vai para a dama mesmo. Talvez dama por C3, mas aqui tem dama por C5, peão cravado e por aí vai. Muito interessante. Eu já fiz o vídeo dessa partida, vale a pena assistir. Mas vamos ver como seguiu aqui na partida, né? Bispo por dama foi jogado. Bobby Fischer segue com bispo por bispo com cheque. O rei tá cortado, portanto o rei G1 foi jogado. E aqui acho que ele pensou, ele vai me dar cheque perpétuo. Ele vai pôr o cavalo, tirar o cavalo e vai me dar cheque perpétuo. Nada disso. Bobby Fischer segue com cheque, claro. Rei F1, cavalo por peão, esse lance vem com cheque. Joga o rei lá pra longe de novo. Aqui ele achou que ele ia dar um perpétuo aqui, mas agora Fischer segue com cavalo C3 com cheque, ameaçando a torre. Bobby Fischer não está interessado em repetições. Rei G1 foi jogado e o Fischer poderia aqui conseguir o empate. Mas ele acha que ele tá melhor. Segue com A por B6, com um tempo sobre a dama, colocando todas as peças em jogo. Inacreditável a cooperação entre as peças. Dama B4 foi jogado, torre A4, protegida a torre pelo cavalo. O cavalo protege o bispo e ganha um tempo sobre a dama. Cai o peão de B6, Bobby Fischer captura a torre aqui em D1 e já tem material suficiente aqui pela dama sacrificada.
H3 foi jogado, eliminando, tentando trazer aqui a torre para o jogo. E agora a torre por peão, o rei joga para H2 e o cavalo captura mais um peão. Um massacre que o Bobby Fischer vai fazendo aqui para cima de Donald Byrne. Torre em E1, traz a torre para o jogo, torre toma. E aqui dama D8 com cheque. Bispo cobre em F8, cavalo captura a torre. E aqui a poesia toda, vamos ver aqui a técnica do Bobby Fischer. Bispo D5, aqui o cavalo vem para F3, cavalo E4. Temos a dama em B8, B5, por enquanto aqui o bispo não tá podendo jogar. Olha aqui todas as peças protegidas, é um negócio inacreditável aqui que o Bobby Fischer vai fazendo a cooperação perfeita. Aqui H4 foi jogado H5, não dando nenhuma chance para o Donald Byrne. Cavalo em E5, rei vem para G7, agora o bispo tá vivo. Ameaçou bispo D6 diretamente atacando duas peças e ganhando material. Por isso seguiu com rei G1 e agora bispo C5 com cheque. O rei não pode vir para H2, por isso rei F1. E aqui um combo, um hit combo que vai para o mate. Cavalo G3 com cheque, joga o rei para casa de E1. Bispo B4 com cheque, joga o rei para casa de D1. Bispo B3 com cheque, joga o rei para casa de C1. O cavalo chega, olha todas as peças cooperando. Que coisa maravilhosa. Cavalo C3 com cheque, joga o rei para casa de C1. E torre C2 entrega cheque mate. Olha que coisa linda que o Bobby Fischer fez nessa partida. Uma sequência que começou com esse lance simplesmente genial. Bispo em E6, né? Uma coisa inacreditável, uma coisa até parece de outro mundo. Esse é Bobby Fischer, meus amigos, e esses foram os top 5 lances mais brilhantes da carreira do Bobby Fischer. O que vocês acharam? Tô esquecendo de algum lance brilhante da carreira dele? Postem aí nos comentários, e se você gostou também, deixa aquele like e se inscreve no canal, tá bom? É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aqui dessas partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!